E o Eterno disse: O homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca! Isso não pode acontecer. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa daquelas passagens bíblicas que parece quase um beco sem saída teológico. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Sim, é uma passagem super dramática. A cena é essa. Adão e Eva acabaram de comer o fruto, os olhos abrem-se e de repente conhecem o bem e o mal. E a reação divina, à primeira vista, parece castigadora. Parece mesmo. Bloqueia-lhes o acesso à árvore da vida e a pergunta que fica a ecoar há milénios é: porquê? Exato, porque é que, depois de ganharem este conhecimento, lhes é negada a vida eterna. Parece quase despeito. Precisamente, parece que a porta se fecha no momento em que eles mais precisavam de uma segunda oportunidade. É um paradoxo que incomoda muita gente, sim. E para tentar desvendar isto, vamos buscar ajuda, claro, ao próprio texto, mas também a comentários e análises de fontes muito ricas. Vamos olhar para obras como Patriarcas e Profetas e Educação, de Ellen G. White, e também para estudos de teólogos como Klaus Westermann, Gerhard von Rad e John H. Walton. São perspectivas muito interessantes e que se complementam. Sim. E a nossa missão aqui, no fundo, é desconstruir essa ideia de castigo e explorar outra perspectiva que as fontes sugerem. A de que este bloqueio não foi uma punição, mas uma medida de proteção. Quase uma misericórdia de emergência pensada para salvar o futuro da humanidade. É uma inversão total da leitura mais comum. Completamente. Ok, vamos diretos ao texto. A passagem, numa linguagem mais próxima, diz algo tipo: o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora? E se ele estender a mãe, comer da árvore da vida e viver para sempre? E por isso é expulso. Certo. A frase que me salta logo à vista é: o homem se tornou como um de nós. Quer dizer, isto soa uma promoção, não soa um problema. Sim, parece que subiu de nível, não é? Exato. Se calhar até demais. A questão é essa. Uma competição de poder. Olha, é uma leitura muito compreensível, mas as fontes, especialmente as análises de teólogos como o Klaus Westermann, levam-nos por um caminho completamente diferente. Então? O que é fascinante é que não se trata de uma igualdade de poder. Ninguém estava a competir com Deus. A semelhança é funcional e muito, muito limitada. Funcional, como assim? O ser humano ganhou uma nova capacidade, sim, o discernimento moral. A capacidade de forma autónoma, conceptualizar o que é bom e o que é mau. Ok, então ganhamos uma ferramenta nova, uma espécie de software mental para a ética. Onde é que está o problema? O problema, e este é o ponto-chave que o Westermann e outros sublinham, é que o software foi instalado à força num sistema operativo instável. Gosto dessa imagem. Este conhecimento foi adquirido através da desconfiança. Quebrou a relação com o Criador, ou seja, a consciência expandiu-se, mas o caráter, no fundo, implodiu. E ganhamos a capacidade de julgar, Sim, mas perdemos a integridade e a sabedoria para usar esse julgamento. O Westermann fala de uma tensão insuportável. Por um lado, um conhecimento tipo divino, por outro, uma condição moral caída, ou como as fontes dizem, fraturada. uma condição fraturada. Espera, então é como ter um mapa incrivelmente detalhado de um território muito perigoso, Sim, mas a bússola que nos devia guiar partiu-se. exatamente. É uma analogia perfeita. O mapa por si só não ajuda, como pode levar-nos a tomar decisões ainda piores, porque dá uma falsa sensação de controle. É isso mesmo. E essa bússola partida é a nossa própria natureza, agora inclinada para o egoísmo, para a autopreservação a qualquer custo. Juntar a isso o conhecimento do bem e do mal é como dar um bisturi a alguém que não tem a firmeza nem o conhecimento de um cirurgião. O potencial para fazer estragos é enorme. Imenso. A si mesmo e aos outros. A preocupação divina que o texto mostra não é com uma ameaça ao seu poder, mas com o potencial de autodestruição da sua criação. Isso muda a perspectiva toda, então a reação de Deus que se segue, aquele para que não estenda a sua mão e vive eternamente. Não é um não de raiva, mas um não de preocupação. Exato. Porque, vamos ser honestos, a forma como está escrito soa um decreto final, uma punição severa. É a imagem clássica do anjo com a espada de fogo. E essa imagem é muito poderosa, claro.
Mas é precisamente aqui que as fontes nos convidam a fazer uma inversão de 180 graus. Isto não é vingança, é o que podemos chamar de misericórdia preventiva. Misericórdia preventiva? Sim, a Ellen G. White, por exemplo, é muito incisiva nisto. No livro Educação, ela afirma de forma muito direta que o afastamento da árvore da vida foi um ato de misericórdia. Sem margem para dúvidas. Um ato de misericórdia. Mas espera, como é que proibir a vida eterna pode ser misericordioso? Isso parece a definição de crueldade. É contraintuitivo, sei. Mas ela explica o raciocínio em Patriarcas e Profetas. E a citação-chave é esta. Se naquele estado de pecado o ser humano tivesse acesso à árvore da vida, o pecado teria sido imortalizado. Uau! Pensa no que isso quer dizer. Imortalizar o pecado. Viver para sempre não seria uma benção, seria a derradeira maldição. A imortalizar o pecado. Quer dizer que a dor, a culpa, a violência, a decadência, tudo isso se tornaria permanente, para sempre. Exatamente. Imagina um mundo onde a traição nunca é esquecida porque as pessoas vivem para sempre, onde a angústia não tem fim, onde a exploração se torna uma condição eterna. Não seria vida plena, seria um inferno autoimposto e sem fim, cristalizado no tempo. Uma imortalidade amaldiçoada. É isso. A proibição não foi para negar a vida, foi para impedir a eternização do sofrimento. Visto assim, o anjo com a espada de fogo não está a impedir-nos de entrar. Está a impedir que aquele inferno saia e se torne permanente. Lá está. A cerca não é para nos manter fora, é para conter um desastre. Precisamente. E o teólogo Gerhard von Rad reforça imenso esta ideia. Ele argumenta que o limite imposto por Deus protege a própria história humana. A preocupação divina na análise dele não é com competição, mas com a perpetuação do dano. A perpetuação do dano. Sim, é como se Deus dissesse: ok, o mal aconteceu, foi uma escolha, as consequências são reais, mas eu não vou permitir que este estado de ruptura se torne eterno. Vou pôr-lhe um prazo de validade. Então a morte neste contexto torna-se, de uma forma terrivelmente trágica, uma barreira de contenção. É uma cerca de misericórdia, não um muro de punição. Ok, isto leva-me a outra questão. Se não foi um castigo final, mas uma medida de proteção, uma contenção, então a vida eterna não foi negada para sempre, foi só adiada. Essa é a implicação? É exatamente essa a implicação. E isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. O que é que este limite está, de facto, a proteger? Certo. Não está só a impedir que o mal se torne eterno. Está ativamente a guardar algo bom para o futuro. É aqui que a perspectiva de John H. Walton se torna incrivelmente útil. Ele fala muito sobre os limites funcionais que Deus estabelece na criação. Limites funcionais, o que é que isso quer dizer? Dá-me um exemplo. Olha, pensa no início do Gênesis. Deus separa a luz das trevas, as águas de cima das de baixo. Ele não está a punir a escuridão. Está a criar ordem. Está a criar ordem, a estabelecer limites para que a vida possa florescer. As margens de um rio são um limite funcional, percebes? Não existem para castigar a água, mas para a guiar, para que ela possa irrigar a terra em vez de ser um pântano caótico. O limite cria propósito. Exato. Entendido. Então, o afastamento da árvore da vida é um desses limites funcionais? Exatamente. Na perspectiva do Walton, não se trata de uma expulsão definitiva da esperança. É antes um adiamento intencional. Um adiamento. Intencional. O objetivo não é revogar a promessa da vida eterna, mas sim protegê-la, guardá-la para um futuro em que possa ser desfrutada sem estar contaminada pelo mal, pela dor. A vida eterna é posta em segurança, por assim dizer, até que a tal bússola partida possa ser consertada. Para restaurar uma vida plena. Uma vida plena onde a integridade e a imortalidade possam coexistir outra vez. Portanto, a porta não é trancada e a chave deitada fora, a porta é guardada. Isso é uma mudança de paradigma total. O não de Deus naquele momento foi, na verdade, a única forma de preservar a possibilidade de um sim futuro, um sim muito melhor. Sem dúvida. Impedir a imortalidade naquele estado fraturado, foi a única maneira de garantir uma imortalidade que valesse a pena ser vivida mais tarde. É uma lógica que vai contra a nossa intuição de querer tudo agora, mas é profundamente protetora. Completamente. E redefine a nossa ideia de disciplina divina. Neste contexto, a disciplina não serve para punir o passado, mas para proteger o futuro.
não encerra a história, redireciona-a para o caminho certo. E esta reinterpretação, que é fascinante, tem uma aplicação na nossa vida que é incrivelmente concreta. Há uma frase numa das fontes que resume isto de forma brilhante. Qual é? Nem todo não é rejeição. Alguns nãos são proteção. E esse é o ponto em que esta história de milhares de anos aterra diretamente na nossa realidade de hoje. Esta análise convida-nos a reinterpretar os limites, as frustrações, as portas fechadas que encontramos. Sim. Quantas vezes nos deparamos com um obstáculo, um plano que falha, e a nossa reação imediata é sentirmos rejeitados ou até castigados. Constantemente. A narrativa que nós criamos é: não consegui, então falhei. Ou isto não aconteceu para mim, portanto não sou bom o suficiente. Vemos o não como um verdito sobre o nosso valor. Exato. Mas esta perspectiva de Gênesis 3:22 sugere uma pergunta diferente. E se essa porta fechada não for um verdito, mas uma proteção? Certo? E se alguns dos nãos que recebemos estiverem, na verdade, a guardar-nos para uma versão mais íntegra da nossa própria vida, a proteger-nos de um sucesso para o qual não tínhamos maturidade, de um relacionamento que nos teria quebrado, de uma responsabilidade que nos teria esmagado? Lembro-me perfeitamente de ter ficado arrasado por não ter conseguido um projeto há uns anos. Parecia o fim do mundo. Sim. Mas olhando para trás, percebo que esse projeto me teria consumido por completo e impedido de seguir o caminho onde estou hoje, que está muito mais alinhado comigo. O não que ouvi foi a proteção de um sim futuro que eu nem sabia que existia. Esse é um exemplo perfeito. O não pode ser o que nos impede de obter uma imortalidade amaldiçoada na nossa própria vida. Como assim? Ficarmos presos para sempre num emprego que nos suga a alma, numa dinâmica tóxica, num caminho que não é o nosso. O limite força-nos a parar, a reavaliar e muitas vezes a encontrar um caminho melhor. Então, a questão que as fontes nos deixam é um exercício prático, no fundo. E é muito direta. Em que área da nossa vida é que um limite pode estar a ser lido como perda, quando talvez nos esteja a preservar de algo pior? Ou a guardar-nos para um futuro melhor? É uma pergunta que nos obriga a olhar para as nossas decepções com outros olhos, não é? Sem dúvida. Talvez o negócio que não deu certo nos salvou da falência. Talvez a amizade que terminou nos abriu espaço para um crescimento que era essencial. A disciplina vista assim não encerra a história. Ela, como dizem as fontes, redireciona-a para o caminho correto. Resumindo esta nossa conversa, as fontes que analisamos transformam radicalmente a imagem de Gênesis 3:22. Passamos de um decreto punitivo de um Deus zangado para um ato de proteção de um Criador que, mesmo no meio da catástrofe, age para preservar a esperança. É uma mudança enorme. E a frase que fica a ecoar para mim é de uma força tremenda. O mal age, mas não recebe permissão para se tornar eterno. É muito poderosa, sim. O limite divino é a garantia de que o mal, por mais real que seja, tem um prazo de validade. Sem dúvida. E talvez o pensamento final para levar connosco seja este. Se um limite pode ser uma forma de preservar uma promessa futura, que tipo de vida plena poderá estar a ser protegida pelos limites que enfrentamos hoje? E podemos levar isto para além do pessoal. Como sociedade, que futuros melhores podem estar a ser guardados pelas crises e pelas restrições que vivemos? O que é que estamos a ser impedidos de imortalizar para que algo mais saudável possa nascer? Uma questão poderosa para refletirmos. O que parece ser um fim pode ser, na verdade, a proteção de um novo começo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Até à próxima.